Olha. O vídeo dela fazendo leitura do caminho. Eu acho que essa parte didática, né, da transmissão de conhecimentos individuais para formar uma ideia coletiva, né, bem interessante o campo, né, de se poder chegar em coisas, em noções sobre a liberdade, no caso de vocês, né, a liberdade de expressão. Se ensina pondo a pessoa em contato, é claro que ensina. Se você põe a pessoa em contato com o fenômeno e bota... Você tem que programar o que você vai fazer. Sim, e estimular o contato das pessoas com as coisas, com as cores, com a textura, com a natureza de cada material, as propriedades, né, da relação do corpo com a matéria. Essa parte sempre eu estimulei, sim. Já a consequência possível de você estudar e você ensinar, né? Mas você tem que vivenciar o processo para poder, inclusive, não ser obcecado com a sua própria criatividade e respeitar a do outro, né? Eu tinha bastante contato com arte, então eu me lembro que eu fui na primeira Bienal. Então meu primeiro contato, que foi decisão minha, a iniciativa minha, foi a sexta Bienal, quando eu me inscrevi para ser monitor da Bienal de São Paulo. Era uma ferveção de ideias e de informações que a gente estava com a cabeça explodindo o tempo inteiro de informação nova. Eu tinha cara de monitora já, então ninguém vinha me ajudar para nada. Era praticamente cada dia você aprender alguma coisa. Era super jovem, eu acho que eu era monitora de mim mesma. E nós saímos do curso da Bienal, íamos para os bares e discutimos até madrugada, né? Então, existencialmente foi uma coisa inesquecível, né? Então a Bienal era um acontecimento numa cidade que, embora já fosse uma cidade industrial, né, já tivesse mais de 1 milhão de habitantes, ainda era uma cidade provinciana, né? E a Bienal trouxe um pouco desse cosmopolitismo, então as pessoas se interessavam pela Bienal. Nesse período, ainda é um período, digamos assim, que ele começa a se institucionalizar, né? Ainda essas práticas de arte e educação são práticas muito simples, ainda naquele período, né? Você tinha cursos de História da Arte, já se trabalhava com um tempo de antecedência discutindo esses conteúdos. E eu já fazia curso de História da Arte com o Pfeiffer, acho que ainda era no Museu de Arte de São Paulo, se não me engano. E ele era o professor que dava o curso da Bienal, e ele era muito bom, assim, era muito interessante, as aulas dele valia a pena assistir. Então por isso que eu até fiz mais de uma vez. O Pfeiffer deu um curso em que ele se esforçava muito, e a gente percebia isso, para mostrar para os alunos, que era tudo o pessoal que ia de 18 a 25 anos, por aí, para mostrar que a pintura abstrata era realmente criativa. Vários artistas importantes vinham lá para dar aula para a gente. Eram aulas à tarde, lá no prédio da Bienal, lá em cima, diretamente nos quadros. Tinha montes de quadro, tinha um monte de cadeira, a gente sentava e ele conversava um pouco, e depois, aos poucos, ele punha a gente para passear pelos quadros e ele discutia com
com o pessoal. Então você imagina o tipo de palpite dos alunos. Mas não é, mas é, aquela coisa toda. E no fim, na conversa que você aprendia. Então, eu tive aula com o professor Pfeiffer naquele momento e as aulas eram muito simpáticas. Um grupo de jovens, ele falava das coisas básicas vinculadas ou fazendo relação entre as obras, ou pelas técnicas, ou por uma explicação específica de um movimento. Eram aulas de História da Arte. Tinha mais de 100 assistindo, ou 100, porque enchia aquela sala, e ficou uns 30 e depois uns 20, que trabalhavam mesmo. E a gente era pago. Se você ia de manhã, ele anotava, você ia de tarde, eles anotavam, e aí você ganhava. Mas é que era muito divertido. Ninguém fazia por esforço, não tinha nada, não tem idealismo. Tem o interesse pela coisa porque era muito fervilhante. Antes de abrir a Bienal, a gente já tinha visto tudo e tinha os catálogos. E as delegações estrangeiras entregavam livretos dos artistas deles para promover. E aí era o seguinte, quem lia os catálogos tinha mais o que falar. Então, a gente estudava os catálogos terrivelmente. As escolas não visitavam a exposição sem monitoria, né? Mesmo que o professor conduzisse, sempre tinha um monitor, né? E os outros era a iniciativa do público, de procurar ou não um monitor, né? E muitas vezes se avisava, a tal hora vai sair um grupo. Então o público ia naquele lugar, se reunia, 15, 20 pessoas, e saía para percorrer a Bienal. Eu me lembro um ano que apareceram as instalações. Quer dizer, eu acho difícil para o cara chegar lá e falar, pô, o que é isso, né? E eu acho que esse papel o monitor pode fazer, principalmente com o jovem que está na escola. Não tinha, por exemplo, o material didático, né? Nós não tínhamos esse recurso do material que hoje é muito rico, em que você tem jogos que você possa fazer voltado para crianças, voltado para adulto. Enfim, você tem todo um outro instrumental, digamos, muito mais rico hoje, naquele tempo não havia. A Bienal não ia nas comunidades. As comunidades vinham, né? E nem havia, por exemplo, o que há hoje, um trabalho antecipado com professores, não é? De chegar na sala de aula e o professor já recebeu a informação. E eu acho isso importante porque nós percebíamos que a grande parte do preconceito era promovido pelo professor, tá? E o professor tinha autoridade para impor o preconceito. O professor disse, isso aqui é bobagem, e os alunos acreditavam que aquilo era uma bobagem. Talvez eu não tenha acompanhado muito de perto os processos educativos de outras bienais, mas eu acho que ela foi se enrijecendo, foi tomando um peso muito grande, então a educação chegava e apontava. Hoje em dia a arte pode tudo, quer tudo, e a educação é um jeito de aprender isso, condicionando, pensando modos de difusão, de divulgação e de informação. Eu acho que hoje a arte, do jeito que eu tenho visto os processos educativos na Bienal, ela passa muito por um processo informacional, o que é uma perda muito grande. Entendeu? Deixa o garoto lá levar um susto e não entender. E ele algum dia entenderá na vida dele, ou não entenderá nunca mais, ou fará conexões de outro tipo. Agora, se existe um tutor do lado dele dizendo como ele deve entender aquilo, dando parâmetros muito regulares para aquilo, eu acho muito pior, porque ele vai achar que a arte é essa coisa de entender, e eu acho que a arte é uma coisa de se assustar, de odiar, de ficar tomado, de outras experiências que não é que passa pelo entendimento, mas onde o entendimento não esgota o assunto. Talvez o acesso seja mais fácil para a criança, né, da arte moderna e tal, do que para um adolescente, que às vezes ele já está num casulo e não está aberto para
uma coisa diferente. Então era bem divertido, bem gostoso. Eu acho que essa experiência mais lúdica, mais aberta, eu acho mais interessante do que tudo. E que os professores queiram levar as crianças num evento como esse, que de fato há uma preponderância midiática, né, onde há propaganda, informação, etc., convoca todo mundo para ir à Bienal, de qualquer que seja o modelo educacional, qualquer que seja a escola, qualquer que seja a proposta. Tudo bem, que se levem as crianças e depois desenvolvam um trabalho na escola, entendeu? Onde ela vai fazer relação com outras coisas que ela está estudando, aonde ela terá materiais para trabalhar de outro modo, aonde ela terá uma intimidade maior com o espaço da escola onde ela vai todo dia, e ela pode processar aquela experiência de ter ido para um espaço especial da cidade. Monitores cismaram de fazer movimento artístico. E aí, nessas brincadeiras, o assistente do Paz Vilaró, mais o Rubinho e mais uns lá se juntaram e fizeram o movimento Mabu, que eu não lembro o que era, M-A-B-U, e que era arte, manifestação de arte. E aí eles começaram a fazer coisas da Bienal. E era divertido, porque a gente se divertia, as pessoas também gostavam e sei lá. Inclusive, na turma tinha um menino que se chamava Ricardo, e ele falou com o Vanpré se ele podia ir fantasiado. E o Vanpré falou, bom, não tem problema nenhum. Ele falou, e eu poderia trazer minha fantasia e vestir aqui? Ele falou, tudo bem, pode vir e tal. Aí o Ricardo veio. Era uma deusa. É impressionante. O Ricardo, ele punha as roupas dele, salto alto, aqueles vestidos e tal. Óbvio, era um travesti, mas um travesti de uma elegância fantástica. E a gente se divertia pra diabo, fazendo monitoria, atendendo de peruca. Olha, era uma deusa. Se criava, de fato, uma relação de intimidade, de atenção, de desejo, de uma produção de um conhecimento que não era a chave educativa, mas eu diria que a chave da arte era de verdade mais intensa.